A vida a Deus, muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. O governo pode entender as nossas pautas ou não, mas a nossa evolução como grupo vai continuar e vocês não podem tirar da gente. Eu acho que a gente tem se empoderado muito como secundaristas e como lutadores em todas as questões sociais. Então a gente vê que às vezes em um dia, dois de ocupação eles conseguem desenvolver uma série de conteúdos que às vezes a gente passa um ano inteiro trabalhando em sala de aula, né? E isso, para a gente entender e compreender, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar dentro, participando. Tipo, a gente não pode ter uma aula numa sala que está alagada, numa sala que está chovendo dentro. O governo tem a obrigação de investir na educação e eles não estão fazendo isso. Isso daqui não é pelos estudantes só que estão aqui agora, né? São por toda uma geração que ainda vai vir. Ninguém tira o trono pra estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono pra estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A gente tem falta de alguns professores do quadro de professores de filosofia, artes e educação física. A gente tem a estrutura do colégio, né? A gente tem um ginásio que está interditado, porque tá sem condições de circular por lá, porque tá muito perigoso de tu realmente quebrar um pé pisando naquele chão que tá podre. O terceiro andar da escola, ele quando chove, ele alaga, sabe? De verdade. Tipo, tu tá dentro da sala de aula e tá chovendo dentro. E a gente, por exemplo, até pouco tempo atrás, já tinha parado de chover e a escada do terceiro ano, do lado de lá, ela tava interditada porque tu não podia passar por lá, porque ainda tava molhado e era perigoso passar por lá. O que eu observo, assim, que as escolas já não estavam bem, a tendência, né, desses 10, 12, 13 anos, né, que eu tenho filhos em escola pública, sempre piorando. Eu nunca vi, assim, uma melhora, um sinal de melhora. Foi investido, né, a política enxergou a escola. Há dias que a educação física é cancelada por causa de chuva e há dias que levam a educação física para uma sala e aí fica bem menos possível ter as mesmas atividades que teriam aqui em uma sala pequena. A gente recebe 33 centavos para cada aluno para se alimentar aí, não tem o que a gente vai comer com isso. Nas nossas reuniões a gente pergunta assim, o que tu compra com 33 centavos para um aluno? Aí nos respondem bala, chiclete, um pirulito, às vezes nem um pirulito, né? A infraestrutura dos colégios, né, como houve o vendaval, acabou correndo várias árvores caindo e coisa do tipo, né, e prejudicou o colégio. E teve que a direção arrecadar dinheiro junto com os pais e ajuda dos alunos para a gente poder arrumar, vamos dizer assim, o colégio, reformar o colégio, porque não tinha verba. E a verba, resto das verbas de novembro e dezembro de 2015 foi chegada agora, quando a gente teve que fazer uma ocupação para o governo ver que a gente está aqui. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. São 24 horas, gente, aqui. Às 7 horas, de segunda a sexta, às 7 horas, nós abrimos o portão. Separamos por GTs, tá? Que são atividades. São atividades de trabalho. Cor, a minha, no caso, é rosa. Que eu tenho duas, a verde e a laranja. É separado por limpeza, comunicação, atividades, alimentação e dispensa, tá? Cada um é... E a segurança. E segurança, exatamente. O GT da segurança, sim, todos os GTs são necessários, mas é um dos mais necessários. Porque o pessoal rota, eles fazem turnos. E pra ninguém sobrecarregar também, porque no começo foi meio difícil, mas agora tá super organizado. Eles também controlam a entrada e saída de pessoas, sabe? Eles também fazem a revista. Fazem revista por Sim, droga, é muito importante porque a gente pautou que não tem autorização para entrar com nenhum tipo de droga ilícita ou álcool. Então eles estão fazendo um controle muito bom disso. E também cuidando a separação de quem realmente é do colégio, quem está vindo como visitante. Sempre tem gente aqui dentro e, na verdade, no sábado é o dia mais movimentado. Aí o domingo é um dia de descanso e o sábado é o dia mais movimentado, assim, a gente convida a comunidade para cá para dentro, para conhecer a ocupação.
Aí o grupo das atividades chega alguém aqui na escola, comunica que quer doar uma aula, é encaminhado para o grupo das atividades, eles conversam, vê qual horário fica melhor. A gente está recebendo muitas atividades, muito conhecimento de fora e de dentro também. É fantástico, né? Porque eles estão desenvolvendo um espírito crítico, né? Estão conseguindo discutir entre eles, desenvolvendo autonomia de organização, tanto do espaço físico, né? Cozinha, acesso ao prédio, segurança, como também a própria organização dos debates que eles vêm desenvolvendo. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Gente, o professor não tem como ter condições de vir aqui dar uma aula de qualidade se ele não está recebendo, se ele não está conseguindo pagar as contas, não está tendo condições de comer. A gente tem muitos professores que nos apoiam aqui, professores que estão dando o máximo para estar aqui, entendeu? Tipo, o que eles puderem fazer pela gente, eles vão fazer. Mas tem professores que estão aqui e que estão, tipo, a gente está lutando por eles também. Né? Todo aluno tem direito à escola, tem direito a um professor capacitado, principalmente isso, né? Quando eu falo em capacitado, é um professor em condições não só de salários, mas psicologicamente e preparado para trabalhar aquilo que ele está se propondo, não simplesmente preenchendo uma vaga. É absurdo isso, sabe? É quem está nos passando o ensino, quem está nos passando a educação, a gente também tem que lutar por ele. A gente sabe que aluno e professor tem que unificar a causa, sim. Então, todo apoio à luta dos professores. E eles demonstram uma grande maturidade, eles já estão discutindo projetos que estão em votação, como a Escola Sem Partido, né? Então, eles estão demonstrando que é uma real preocupação com aquilo que vai afetar diretamente a vida deles, né? E além deles estarem colocando na prática a questão da política, da cidadania, da escuta ao outro, né? Então, quando eles fazem assembleia e eles conseguem escutar opiniões diferentes e debater em cima delas, isso é extremamente enriquecedor, né? A gente olha às vezes no Congresso, em outras instâncias aí, os adultos, né, e os gestores não têm essa maturidade, não têm essa empatia, né, de conseguir se relacionar com as opiniões diferentes. E aqui eu acho que eles deram uma aula para todos nós, né? Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque acho que essa é uma luta super legítima, que acho que inclusive inverte, né, um movimento que a gente tem de pautar as coisas sempre pela política institucional, né? Que é, tipo, ficar dependendo de vereador, de deputado, da política essa comum, sabe? E aqui não, é os estudantes em todas as escolas ocupando, reivindicando seu direito, indo à luta e não fazendo negociata, sabe? Mostrando que as coisas não funcionam dessa forma. E eu espero que isso mude para melhor, que as pessoas, tipo, que reformem a escola, que aquele espaço que vocês viram lá seja sala, tem cadeira nova para todo mundo estudar, quem quiser estudar, quem vier para cá, que tenha vagas, que não falte dinheiro para merenda, que não falte dinheiro para nada. A gente sabe que tem a PL 4416 que visa, resumindo assim, privatizar as escolas. E a gente quer manter as escolas públicas e gratuitas. E além disso, queremos que as escolas não sejam sucateadas como elas são hoje. Porque a gente sabe que o ensino público não é tão bom quanto o particular, e esse é o ponto. Por que não é tão bom quanto o particular? Por que é visto como algo ruim, como algo decadente? Porque privatizar se pode investir numa educação de qualidade. A gente pensa, por que vocês querem resolver a educação privatizando, ao invés de resolver a educação com uma organização boa? Se vocês querem organizar, então por que não organizam com os próprios recursos? A gente pensa, o que tem por trás disso, sabe? De leis de que a gente não vai poder, os professores não vão poder falar de política com os alunos. Como é que uma pessoa do ensino médio, que hoje em dia aos 16, 17, seus 18 anos vai estar lá podendo votar e sem poder falar de política? Isso vai mudar muito o nosso senso crítico sobre tudo e nosso tanto nas aulas para lidar com os professores, porque também tem professores que não se reprimem. Mas eu acredito que o empoderamento que a gente está ganhando agora vai ser um aprendizado para a vida inteira. Eu fico muito orgulhosa por ver minha filha com consciência, né, sabendo defender, buscando um direito que é dela, um direito que adquirido, né, um direito que consta numa Constituição.
Eu não espero que mude muito essa situação em relação ao professor-aluno, mas eu espero que pela maturidade emocional que a gente está tendo lidando com grupos distintos na organização, a gente consiga aprender a lidar com grupos diferentes e com a relação entre quereres dentro da escola. Eu acho que, na verdade, vai ter até uma melhora quando voltar às aulas da questão democrática dentro da sala de aula, a importância do aluno nesse colégio. É até meio estranho, porque tipo, a gente usa a sala de professores dele como cozinha. Daí eles entram ali, a gente cortando cebola e tal. Fazendo negrinho, escutando funk. É uma coisa bem diferente. E a gente, em nenhum momento, a gente está depredando a escola. A escola está mais organizada, a escola está mais segura, a escola está mais limpa. E a refeição está muito melhor do que quando tem aula, entendeu? Então, tipo, o que a gente está fazendo demais aqui, entendeu? E muita gente fala que são vagabundos, só que a gente não é vagabundo. E a gente está lutando. A gente tá fazendo uma coisa boa. O que eu desejaria é que não houvesse necessidade de ocupação. Esse seria o meu maior desejo. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se trancar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.